vai conversar aqui sobre a exposição que você preparou aqui para o projeto Diálogos do Centro Cultural, né? Os Quatro Temperamentos. É uma exposição que ela foi realizada anteriormente no Palácio das Artes, em 2008. Então ela tem um tempo de existência já e você está trazendo ela novamente aqui para esse projeto. Queria que a gente começasse conversando sobre isso. O que é trazer essa exposição para esse momento, para essa situação? Ok. Então, eu acho que no processo artístico, dos artistas em geral, mas no meu muito em particular, eu tenho vontade de revisitar as coisas que eu já fiz. Algumas coisas que foram realizadas, às vezes elas voltam pelo desejo de vê-las novamente, né? E eu acho que o trabalho Os Quatro Temperamentos, ele foi um trabalho que eu consegui, em 2008, colocar os meus 4 elementos de predileção, que são a cor, o desenho, a imagem fotográfica e o texto, né? Então, durante essa exposição em 2008, eu acho que eu consegui chegar num lugar há muito tempo desejado até então, né? E voltando para o tempo atual, né, essa questão de trazer ela de volta para hoje, eu acho que foi um trabalho que me alimentou muito, que trouxe coisas de vários horizontes, né? Tem muitas figuras, tem muitas histórias, tem muitas perguntas, né? Então eu acho que eu quis trazer de novo para colocar ela outra vez para as pessoas, né? Esses horizontes variados que tem esse trabalho. E eu gostaria que as pessoas que não puderam ver esse trabalho pudessem conhecê-lo, mesmo que virtualmente. Ah, legal. Muito bom. Tem uma coisa nisso dos 4 temperamentos, que é um pouco eles dizerem de uma universalidade, de um tipo de qualidade que é comum a todos, assim, ou que agrupa, né, determinados conjuntos de seres humanos, assim, mas também de uma coisa que é muito particular, muito singular, né? Queria te ouvir falando sobre essa questão, assim, de como o temperamento ele traz algo que é universal e ao mesmo tempo singular, assim, né? Como é que esses temperos, né, do sanguíneo, do colérico, do fleumático, do melancólico se misturam aí no indivíduo, no ser humano e na arte, aí no seu trabalho. Nossa, quantas coisas juntas, né? Mas é curioso porque essa palavra temperamento vem de tempero mesmo, né? E tempero vem do sufixo tempe, que quer dizer temperatura. Né? Assim, eu acho que surgiu da própria da humanidade, né? Sentir calor, frio, então temperatura. E só depois que ela se tornou, o sentido de duração ficou claro na palavra tempo, né? Então, tempero. Eu acho que essa questão, eu penso que os 4 temperamentos, ele foi uma maneira que os antigos, né, eles conseguiam trabalhar na medicina, né, com as pessoas. E isso foi se tornando recorrente, né? Durante a Idade Média tinha a questão da assídia, né, da melancolia e outras histórias. E no meu caso é muito trazer essas histórias, né, para uma espécie de pesquisa visual. É uma ideia de trazer essas histórias do tempo passado, né, que você fala de uma universalidade, para que eu possa contar essas histórias. Tem um aspecto aí que você falou antes sobre a exposição Os Quatro Temperamentos, que são esses
esses 4 elementos das artes plásticas, assim, ou esses 4 elementos de trabalho seu, que são a cor, o desenho, a imagem e o texto, né? Olhando a sua trajetória, tem algo assim que começa muito na cor, né? E tem agrupamentos de cor, tem trabalhos que são dedicados ao vermelho, ao laranja, ao vermelho, ao amarelo, ao azul, né? O desenho sempre estruturando essa apresentação da coisa no espaço, né? E na composição das imagens. E eu sinto que nos temperamentos, aí uma impressão minha, essa articulação texto e imagem, que em algum momento você escreve que tem algo se tece assim, entre texto e imagem. O texto convoca a imagem convoca o texto, né? Então, acho que seria legal a gente ouvir um pouco, você falar um pouco mais sobre esses aspectos, assim, da cor do desenho, como é que eles acontecem nessa junção de texto e imagem nesse trabalho. Sim. Olha, que interessante, eu nunca tinha pensado que cada um desses elementos podia ter um temperamento. Por exemplo, o desenho pode ser o fleumático, porque o desenho precisa de uma concentração, né? Você precisa coisa mais analítica. Mais analítica, você tem que estar ali no seu estúdio, assim como São Jerônimo, né? A cor, eu acho que ela pode ser a questão sanguínea, né? Porque ela é muito presente, ela tem muita presença, ela é muito sensorial. E ela traz um clima também, ela traz um clima, esse calor, exato. esse frio. O texto, eu acho que pode ser o melancólico, né? Assim, também envolvendo histórias passadas, né? E a imagem eu acho que é o colérico, né? Essa coisa de muitas imagens. Atualmente, a quantidade de imagens que chega sobre nós, né? Se a gente pensar na questão da imagem hoje em dia, mas ao mesmo tempo nos falta imagem, né? E eu acho que é por isso que alguns artistas pensam nessa questão da produção da imagem, né? De produzir imagens, porque ao mesmo tempo que chegam muitas imagens corriqueiras e superficiais, ainda assim faltam imagens. Então, acho que interessante essa correspondência. Tem um trabalho em relação às imagens, porque elas também não são, elas não são apropriadas e trazidas da mesma forma que elas são encontradas, né? Tem um trabalho de colocar uma cor, de fazer né, de destacar um elemento, fazer um recorte, tem um trabalho de montagem, né, que é algo que você também fala, assim, um artista da montagem, como que é essa questão da montagem aí em relação às imagens e ao texto? Sim, eu me sinto sim uma artista da montagem. Eu acho que primeiramente eu trabalhei muito com instalação, né, o meu doutorado foi sobre a questão da instalação, e eu fui descobrindo que a montagem é uma forma de deslocar, né, de deslocar as coisas, né, de trabalhar com deslocamento de imagens de um lugar para o outro. E isso que você falou de pegar uma imagem e retrabalhar, ressignificar, eu acho que coloca ela numa outra dimensão, né? Ela tem a questão da apropriação, né, aí, mas não é uma apropriação igual dos anos 80, né, que você apropriava exatamente daquela imagem, né, como fizeram muitos artistas. Eu acho que tem a ideia de deslocar aquela imagem para um universo pessoal, trazendo essa imagem para esse contexto, para um outro contexto, usando cores, modificando, trabalhando com fragmentos também. Mas você tinha falado sobre como era a cor, a imagem, o texto e o desenho. E nesse trabalho, por exemplo, a cor, como vocês vão ver na exposição, ela é a primeira camada da exposição. Então, ela entrou como a primeira camada. E quando eu montei essa exposição e pintei as faixas coloridas,
já estava acontecendo uma coisa no espaço. Era como se tivesse acontecendo uma fenomenologia espacial, Sei. sabe? Porque a cor já era suficiente, já podia ser uma exposição, só com aquelas faixas de cor. Então, eu fiquei um tempo... eu tive muito tempo para fazer essa instalação sozinha. Eu gosto muito desse momento, assim, de instalar sozinha e de ir colocando as coisas no espaço e ir transformando o espaço, né, à medida que as coisas vão acontecendo. E eu fiquei um tempo quase numa espécie de encantamento, assim, com as faixas coloridas, naquele espaço todo branco, né. Em seguida, eu coloquei os desenhos, né, e eles vieram se sobrepor a essa camada da cor. Depois as imagens vieram pousar ali, né? E finalmente o texto, né, veio complementar tudo. Então eu pensei muito que cada uma dessas questões ou cada um desses elementos, eles contribuíram para o todo, mas eles foram cada um protagonistas à sua maneira. Né? Eles não ficaram... A cor não teve menos importância, ou o desenho, ou o texto, mas todos eles contribuíram ali para uma coisa essencial, que era o espectador se tornar um leitor naquele livro aberto, sabe? Tinha uma questão de ser um livro aberto também, de ter um itinerário, né? Você encontrava com o colérico, o melancólico e depois o sanguíneo e o fleumático. Então, essa ideia de ter um livro aberto, que eu não sei se vai acontecer aqui por ser virtual, né? As pessoas não vão poder se mover diante da instalação, mas elas vão poder, assim mesmo, conhecer o trabalho. E se reconhecer, né? Porque nessa visita, assim, nessa passagem, nessa leitura de cada um desses momentos, dessas instalações, dentro dessa grande instalação, tem algo também de você reconhecer aquilo de cada temperamento que te é mais familiar, mais próprio, que você se identifica, né? Sim, por exemplo, no livro dos visitantes, né, da exposição, muita gente deixava, eu sou uma sanguínea, ou então, não sou colérico, sou melancólico, né? Então, as pessoas realmente se interagiram com a exposição, as que puderam conhecer. E, então, acho que tem esse aspecto de se reconhecer também, né? Nessa escolha das cores, como que você chegou aí no vermelho, nos azuis? Como que foi isso, assim? Que a gente vai ver, né? Assim. Olha, para o colérico eu usei o vermelho. Eu acho que o vermelho, ele é a cor mais vital que tem, né? Assim, ele é a cor do sangue, ele é a cor do corpo, é a cor do nascimento, né? Quando você se machuca, a primeira coisa que você vê é um surgimento vermelho. A gente está aqui sentado nesse vermelho. A gente está no plateia, né? A cor da plateia, da multidão, é incrível. Então, a gente está num ambiente bem colérico. Então, o vermelho. O amarelo para o sanguíneo, porque eu acho que o temperamento, segundo o Albrecht Dürer, né, que é um grande pintor alemão da Renascença, ele fala que o temperamento perfeito é o sanguíneo, porque é o equilíbrio entre o masculino e o feminino. E eu penso que é o temperamento mais feliz. E aí eu acho que o amarelo combina muito com o sanguíneo, porque o amarelo tem essa luz, né? essa presença, assim, ele é uma cor, para mim, uma cor saltitante, assim. O azul, eu acho que o azul ele evoca muito o planeta, né? Assim, a densidade do céu, do mar, esses espaços azuis, que são esses espaços que a gente habita, né? E a noite profunda, né? Eu acho que o azul, que articula bem com o melancólico. O preto também, né? Mas eu escolhi o azul, esse azul bem denso, assim, um azul quase violeta. E
E para o fleumático, eu acho que eu escolhi o azul, na verdade era uma cor que chamava azul cachemir, né? Que é um azul que vai ficando rarefeito, né? Aquela cor da aurora, clarinha, assim. E eu acho que tem uma ideia relacionada a uma tranquilidade, assim, a uma paz. Mas para o fleumático poderiam ser outras cores. Por exemplo, o verde, eu acho que poderia ser também uma cor para o fleumático, porque o verde é muito associado ao mundo vegetal, né? E o mundo vegetal é aquele mundo, por exemplo, a árvore. A árvore foi uma imagem que eu usei para falar do fleumático, que a árvore ela vai se aprofundando num lugar, um lugar só, né? Mas as vidas vão chegando ali até ela, né? Os pássaros, bichinhos, plantas, milhões de microvidas, né? Então, eu acho que o mundo vegetal tem muito a ver com a seiva, né? Com essa questão que o fleumático também... O fleumático é vegetativo, né? A gente estava falando da cor e tem um outro aspecto nas montagens dos temperamentos que são as imagens, né? E cada um dos temperamentos traz um tipo de imagem, assim, né? Como é que é a imagem do colérico, por exemplo? Como é que foi essa junção? Bom, a imagem do colérico, ela vem muito ligada às manifestações, à vontade, né, ao desejo intelectual, à vontade de seguir em frente, de chegar num objetivo. Então, eu usei imagens do rock, usei 2 imagens da publicidade, que tem 2 bocas abertas, usei imagem de pessoas na rua, no começo do século, fazendo uma manifestação. Usei a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. Então, essa ideia de agrupamentos, a questão política também, usei uma imagem de pessoas cercando Mussolini. Enfim, usei imagens históricas e de manifestações fortes, né? Eu fico pensando alto aqui. Sim. Como os coléricos estão vivendo essa pandemia, né? Porque o colérico parece esse da multidão, da expansão, da rua, né? Ao contrário do melancólico, que é aquele que talvez esteja se sentindo bem em casa. Sim, exato. O colérico, ele deve, na pandemia, ele se sentiu mais inquieto, né? Uhum. Ele ficou mais nervoso, eu diria, assim, né? Ele tem essa coisa de ser uma pessoa mais atirada, né? Ele é mais temperamental, mais intempestivo, né? Qual que seria o temperamento que faria uma boa balança com o colérico? Pois é, então, existe os dois, o colérico e o melancólico, e o fleumático e o sanguíneo, né? Eu acho que são os dois, eu acho que é isso, colérico demais, de vez em quando cai na melancolia. Sim. Sanguíneo demais, vai para o fleumático, para ficar um pouco meditativo. Entendi. Como é que são as imagens do melancólico? Bom, as imagens do melancólico, eu usei as imagens da história da arte. Tem um livro do Panofsky e do Saxel, que se chama Saturno e a Melancolia, e nesse livro eles falam que o melancólico é o temperamento dos artistas, né? E eu acho que foi o temperamento que eu mais gostei de fazer, por poder usar as imagens da história da arte. Então, usei imagens muito relacionadas à questão do sublime, né? O homem diante da natureza, o homem em naufrágios, observação de cascatas, paisagens, vânitas, né? E então eu usei imagens da história da arte. Nessa montagem tem também ali algumas... Tem uma coisa que eu fiquei observando, que são essas imagens que são dentro do quadro e imagens que são dentro dos espaços expositivos, assim. Verdade. Né? Uhum. Sim, essas imagens que estão dentro
que eu fotografei pinturas em livros, né? E as imagens que estão nos museus, algumas são minhas, né? Então tem essa questão de fotografar o espaço, né? Incluindo o espaço pictural do museológico, e você fotografar uma imagem de um catálogo. Isso é muito diferente, né? Sobretudo você buscar um fragmento de uma imagem do catálogo, se apropriar e transformá-la. É muito diferente você estar diante da imagem e fotografar uma fotografia. Essa já é uma questão que eu trabalhei bastante posteriormente, né? E dessa impossibilidade, né, de você realmente fotografar a pintura, né? Eu acho que a pintura você só consegue apreender de verdade estando diante dela. Mas a gente pode conhecer um pouco dela através dos catálogos e livros, né? Porque acaba que ela se torna uma fotografia. Eu sinto que esses enquadramentos, eles acabam parecendo um enquadramento do investigador, de alguém que está ali fazendo, que está procurando alguma coisa. A ideia de investigação, ela também passa por esse trabalho, né? Passa sim. Eu acho que tem essa questão da iconografia, né, do artista iconógrafo. Eu me sinto uma artista iconógrafa, eu produzo imagens, mas gosto também de trabalhar com imagens da história da arte, sobretudo... Quando você diz iconógrafo, para quem não conhece assim, o termo é o quê? São as pessoas que trabalham com seleções de imagens, né? Por exemplo, os jornais têm os iconógrafos, são aqueles que vão escolher as imagens que vão estar no jornal a cada dia. Né? Então, são pessoas que trabalham nas instituições, nas suas instituições, com a questão de buscar certas imagens para certos contextos. Né? Então, essa questão do iconógrafo e do artista iconógrafo, por existir uma quantidade de imagens muito interessantes e à nossa disposição, a gente poder... buscar essas imagens, ressignificar, retrabalhar, remontar, eu acho que tem um sentido de deslocar temporalidades, né? De trazer tempos remotos para o tempo atual, de projetar futuros, né? Com imagens do passado. Então, eu acho que eu tenho um enorme interesse nesse tipo de investigação. Vou fazer uma provocação. Você é uma artista melancólica? Então... Você acha que você corresponde a isso que o Panofsky e o Sachs, né? Eles dizem assim? Olha, eu acho que todos nós temos os 4 temperamentos, né? Então, eu me considero mais colérica atualmente, assim, no sentido de vamos seguir em frente, sabe? Vamos para frente, bola para frente. Mas, assim, em determinados momentos sou sim melancólica, em outros me sinto sanguínea. Por exemplo, fiquei doente e me sinto mais melancólica. Me apaixonei um dia na minha vida, me sinto muito sanguínea. Ou gosto de vez em quando de estar em total solidão. E aí, nesses momentos, eu aproveito, escrevo, desenho. Né? Então, eu acho que nós temos os 4 temperamentos em nós. E tem os predominantes. Né? Talvez os meus sejam mesmo o melancólico e o colérico. Mas então vamos falar do sanguíneo. Quais são as imagens do sanguíneo? As imagens do sanguíneo eu tirei de revistas de moda, acho que sobretudo de revistas da moda. São objetos de luxo, camisas brancas impecáveis, pessoas num café, meninas chinesas andando de bicicleta. Né? Então, acho que essa questão do movimento, né? O sanguíneo faz o mundo girar. Tem, né? uma imagem que é um vestido assim ao vento. Sim, né? Um vestido, uma sensualidade, né? Um vestido de bolinhas ao vento, em pernas sedutoras. Né?
Eu acho que o sanguíneo ele tem essa sensualidade na vida, né? Ele adora o odor dos alimentos, ele gosta da cozinha, ele gosta da moda, ele faz o mundo girar, né? Legal. E o fleumático? O fleumático são as imagens do quebra-cabeça. Eu acho que é uma metáfora muito interessante, é uma imagem, né, muito interessante da própria pesquisa. Você vai pegando peças, agrupando, depois forma-se um pedaço, descobre-se outro pedaço, emenda-se, começa a criar ali um contexto, né? A imagem começa a se criar. Aí aquela peça que você achava que não ia encaixar em lugar nenhum, é a peça estratégica que faltava, né? Então... Tem essa coisa de um local de trabalho, né? Assim, você tem que organizar. Sim, organizar um local de trabalho, buscar ali, né? Prestar bastante atenção, perceber as peças. Então, eu acho que o quebra-cabeça ilustrou muito bem o fleumático, que precisa de tempo, de estar numa mesa, de estar tranquilo, de brincar um pouco ali naquele lugar, né? E tem essa imagem da paisagem de inverno, né? Que é uma imagem de recolhimento, assim, né? Sim, verdade. É uma bela paisagem de inverno e eu acho que o inverno é a estação do fleumático, porque ele precisa de estar... Ele está mais abrigado, né? Ele precisa de estar no abrigo, ele está mais para dentro, né? Então, está mais próximo do estúdio mesmo, do São Jerônimo. Como o Albert Dürer, ele ilustrou esse temperamento através do São Jerônimo, né? Que está no estúdio, estudando. Quando a gente estava conversando sobre o sanguíneo, você trouxe a imagem da gravura do Dürer, do Adão e Eva. E ele fez 4 gravuras, né? Uma para cada temperamento. E você estudou elas, né? Conta aí pra gente, assim. Então, vários artistas trabalharam com os quatro temperamentos, mas eu acho que o Albrecht Dürer, ele foi um dos que chegou bem fundo, assim. A gente sente que ele nos dá muitas pistas sobre os 4 temperamentos, né? Então, o Adão e Eva, por exemplo, ele acha que é o temperamento mais equilibrado, né? Foi a primeira gravura que ele fez, é o sanguíneo, né? Aqui está o Adão e Eva em uma situação antes da perda da inocência, né? E os quatro animais que representam os 4 temperamentos estão todos aqui, né? Que é o alce. O alce para a melancolia, o boi para o fleumático, o gato muito sagaz para o colérico e a lebre para o sanguíneo. A lebre saltitante, né? Muito esperta, né? Então, essa gravura é realmente muito interessante. E depois ele fez a melancolia. A melancolia é o São Jerônimo. Não, a melancolia é o anjo caído, né? Ela está numa situação muito inquietante, assim. Ela tá com um olhar assim tenso, né? A gente percebe que tem um cometa no céu. A gente percebe que tem vários elementos geométricos, né? Da astronomia, da matemática, uma ampulheta, uma balança, o quadro de números, né? Tem um cachorro dormindo e um querubino. Mas o que fica muito dessa gravura é o Albert Dürer era amigo do Regiomontanus, que era um grande cientista da época, e eles moravam em Nuremberg. E o que as minhas pesquisas revelaram é que ela está tentando entender que estrela enigmática é essa que está passando no céu. E ela não consegue resolver o problema da ciência da época. Né? Isso que eles falam muito. E, ao mesmo tempo, tem o querubino, que representa um pouco
esse adormecimento do conhecimento, né? Ela está buscando entender o que é esse cometa. Tem uma inundação também, a água, né? A inundação tem muito a ver com o temperamento melancólico. Tem algo de entender o mundo. Entender assim, o mundo, mas não conseguir... desvendar esses mistérios todos. São muitos mistérios, então fica-se muito na posição do melancólico, que é como resolver os problemas, né? Sim, e aqui o fleumático, São Jerônimo. Aqui é o próprio São Jerônimo, que domina o leão no deserto, né? Ele dominou o leão e fica no seu estúdio tranquilo, arrodeado de um monte de coisas interessantes. Também tem a questão do tempo, da ampulheta, né? Como é a questão do tempo para a melancolia também é uma questão interessante. Sim. E ele se ilumina, né? Ele se ilumina através da quietude e do conhecimento, né? Então o conhecimento vai até ele, né? Através dos textos, através dos livros, né? Dizem que São Jerônimo é aquele que inventou o marcador de livros. Que história ótima. É linda a luz que entra. Sim, olha essa pela luz. Janela, né? Esse trabalho da gravura. Não, ali de é uma desenho, beleza, realmente uma beleza. E olha o lustre com forma de abóbora, né? Em forma de abóbora e o vegetal, né? Aquilo que eu falei sobre o fleumático, da fleuma, né? Da seiva, né? Muito interessante. E finalmente o colérico, né? O colérico, que foi representado durante muito tempo pela imagem do cavaleiro, né? O cavaleiro afável, o cavaleiro seguro, né? Imponente, esses dois cavalos maravilhosos, essa questão equestre, né? Ele está cercado aí de figuras que são malignas, assim. A morte e o diabo chifrudo, né? A morte e o diabo chifrudo. Mas ele não se incomoda com isso. Olha, ele está olhando para frente, ele está olhando para a citadela lá em cima, que lhe parece muito mais interessante do que dar atenção à morte e ao diabo chifrudo, né? Então ele segue em frente. Então o temperamento colérico tem essa questão. Às vezes as pessoas associam ele só à cólera. Mas não, ele é determinado, ele vai chegar lá na citadela como... Ele tem uma meta, assim, tem né? objetivos, E o diabo está ficando para trás, ele está seguindo em frente. É lindo essa também. É muito bonito. E esse é um trabalho que ele deixou, né? É quase um trabalho humanista, assim, são 4 lindas gravuras que ele deixa para a gente refletir um pouco, né, sobre quem somos, na verdade. Porque tem isso, né, nos temperamentos, dessa pesquisa de quem é o ser humano, né? De Sim. Algo que chega para a gente dessa investigação do humanismo mesmo. Sim. Né? Eu acho que sim, eu acho que não é à toa que quantidades de artistas trabalharam com essa questão. O De Quirico trabalhou com essa questão, muitos outros que eu não me lembro aqui agora, mas é um tema que interessa os artistas, né? E finalmente eu acho que tem uma questão antropológica também, né? Histórica, antropológica, iconográfica. Então, no meu caso, foi uma ideia ampla de ficção também, de pegar vários contextos e fazer uma montagem com os 4 temperamentos.
O colérico é aqui associado a um cristal de 5 pontas, as quais podem representar os laços a estabelecer com 5 emoções: a agressividade, o orgulho, a paixão, a inveja e a ignorância. As pontas afiadas do cristal representam a ação de barrar toda a tendência excessivamente emotiva e neurótica. Elas também simbolizam a qualidade penetrante que existe em um ser consciente do grande número de perspectivas possíveis. O colérico tem uma grande coragem. Sua hora é o meio-dia, o sol está a pino e o céu muito azul. No dia a dia, a experiência do colérico é penetrante e muito pessoal. É como um frio de inverno pontiagudo e mordaz. O colérico tem uma inteligência muito vivaz. Todas as tradições intelectuais têm parte com essa família. Um membro da família colérica sabe como evoluir, logicamente, argumentos que servem uma alta discussão sobre uma experiência. Ele também é capaz de encontrar o conceito justo ou o ponto falso de um raciocínio. Seu intelecto sempre lhe permite estar aberto e enxergar em perspectiva. É capaz de olhar uma bola de cristal sob centenas de ângulos diferentes, segundo o lugar onde ela é colocada, sua distância e assim por diante. Tamanha faculdade de penetração é qualidade muito pessoal. Uma de suas expressões contrárias é associada à fixação intelectual e às 5 emoções vistas há pouco. Quando o colérico não apreende uma lógica particular, sua vivacidade pode se transformar em rigidez. Ele se apropria de sua própria perspicácia, esquecendo-se de conservar a sua perspectiva aberta. A cólera própria de sua neurose pode se traduzir por uma agressividade pura e simples, ou por um sentimento de crispação. A guerra, por exemplo, é um doloroso aspecto desencadeado pelo comportamento colérico, como também o são, por outro lado, toda a produção e o desejo de avançar nas descobertas humanas. Associam-se ao colérico o elemento fogo, em suas manifestações de todas as formas, mas também as águas tumultuosas e ferventes. Águas agitadas e quentes simbolizam a natureza defensiva e agressiva do colérico, mas o fogo acolhedor do fogão e da vela e a água quente para os alimentos evocam um reflexo límpido, vivo e nítido da sabedoria desse temperamento. Durante muito tempo, representou-se iconograficamente o colérico através da imagem do cavaleiro. O cavaleiro em sua cela, com sua orgulhosa estatura e o seu ar ao mesmo tempo seguro, corajoso e afável. O gato, com sua atenção e sagacidade, representa bem a natureza desse temperamento. À família dos fleumáticos corresponde o sentimento pessoal e verdadeiro da tranquilidade de estar em seu ambiente. É aquele ser em que o fluxo interno, semelhante à seiva da planta, atua como elemento dominante. A seiva, o fluxo interno que tem a ver com a vitalidade, é tão determinante para ele que o faz ser bastante vegetativo. O fleumático vive muito no presente e tem grande capacidade de observação. Seu inconsciente faz-se muito presente através dos sonhos. Ele tem, às vezes, a impressão de se enraizar no chão, de não conseguir se mover. Em outros momentos, em revanche, ele tem o sentimento de uma grande estabilidade e solidez, o que lhe dá confiança e tranquilidade. Muitos fleumáticos têm um aspecto de não estou nem aí. Imagine alguém que empilha as roupas sujas dele em um canto do quarto e é capaz até mesmo de utilizá-las para limpar sua própria mesa de trabalho. Com o tempo, o odor se torna insuportável, mas ele não se incomoda tanto com isso. Nos trabalhos em grupo, ele sempre procura tratar dos assuntos que demandam menos esforços. É muito difícil para ele estar diretamente ligado à realidade. A riqueza da família fleumática pode se manifestar como uma grande obesidade total ou uma extraordinária ostentação de seu ambiente, contrária ao bom senso. Na sua manifestação amorosa e positiva, revela-se a sabedoria da equanimidade, porque ele pode tudo acolher em seu ambiente tranquilo de expansão. Imagine uma velha e enorme árvore, confortavelmente instalada em seu campo. Ela não quer abandonar o seu lugar. Ama o seu território e ali se aprofunda cada vez mais. Nela, cogumelos, pássaros e plantas de todas as espécies menores vêm se instalar e bichinhos fazem suas casas. Essa propensão, toda malemolente para estar à vontade e para convidar outras pessoas à fleuma e ao descanso, corresponde ao princípio fleumático.
Podemos chamar isso de sabedoria do espaço onipresente. Ela pode tudo acolher. Ela é espaçosa e vasta como o oceano. Associam-se a esse temperamento os elementos água e terra. A terra que nos alimenta, mas que também nos devora, e a água, que corre constante e devagar no riacho ao fundo do terreno. Iconograficamente, representou-se o fleumático em seu estúdio, meditando entre seus livros, como fez Albrecht Dürer com São Jerônimo, que simboliza a busca da quietude de uma alma que trabalha pelo seu autoconhecimento. O boi representa bem esse temperamento, com seus passos lentos e sua calma natural. Sua hora é o começo da noite, quando o dia já acabou, e ele se prepara para fechar a porta e descansar, comprazendo-se com o bom livro que o espera, pois terá todo o tempo para isso. Ele sabe que no céu desliza uma bela lua, que é o centro da noite. Os membros dessa família têm um profundo sentido de contemplação e são muito meditativos. Na sua natureza, vive-se intensamente o mundo interno e sonha-se muito, manifestando tendência a estar nas nuvens todo o tempo. Não raramente seus olhos estão molhados, pois suas emoções internas são extremamente fortes. A tendência a gostar da solidão e do caminho muito personalizado e seletivo é uma característica na vida do melancólico. Sua hora é o final do dia, na hora do crepúsculo, em frente ao pôr do sol, no fim do outono ou no inverno, no tempo da chuva fina, bem perto do abismo. A terra é um esconderijo úmido, o universo está chumbado. A morte para o melancólico é um enigma, pois ele sempre se sente em exílio, está sempre em busca do tempo perdido, de uma terra que lhe escapa, como se percebesse no topo das árvores, que surgem por cima de um muro fechado, um pássaro cantando um canto cheio de plenitude, mas proibido para sua existência. Sabe mais do que ninguém de sua finitude, que o perturba e emociona-o. Um vento forte agita o campo e essa paisagem. São os maus temporais que nos ameaçam. Lá nos confins, onde o pensamento conceitual se choca com as intuições do inconsciente, a loucura se anima. O melancólico é como um poema maldito, no fundo do qual se pressente a sua sina. A arte é facilmente uma incitação a esse sonho lúcido, a essa felicidade infeliz, pela qual o melancólico pode se reerguer, ressurgimento que é o querer da sua sublime poesia. Existe uma fisiologia da melancolia, uma anatomia, uma química, uma clínica, uma vasta iconografia, uma filosofia, uma farmácia, uma nosologia. Tão difícil de apreender, ela convoca em torno de seu nome coisas materiais que são claramente tocáveis e que podemos até reunir, colecionar, expor, dispor. Existem, assim, uma pinacoteca que agrupa inúmeras obras e objetos, e também o herbário da melancolia, que é muito abastecido, do qual os homens retiram as matérias para suas infusões, suas poções, suas pomadas. O herbário oferece maneiras simples de atenuar as dores difíceis. Os dois elementos naturais mais frequentemente relacionados aos melancólicos são a água turbilhonante ou estagnante e as rochas. Esse casamento do sólido com o líquido é uma das pilastras de sua fascinação pelo sublime. O melancólico vibra quando está diante de uma tempestade e é atraído pelo sentimento de pavor. Muito claro é isso na iconografia da melancolia. Naufrágios, avalanches, turbulências no céu, incêndios e erupções vulcânicas estão na grande pinacoteca iconográfica desse temperamento. No mesmo espírito, os passeios à beira de um mar tempestuoso, a contemplação das cascatas ou de rios volumosos são situações suscetíveis de criar um sentimento poético e sublime nos melancólicos. O alce é o seu animal, em sua secreta, solitária e poética passagem pela densa e misteriosa floresta. O sanguíneo tem a alma leve, está quase sempre feliz. O caráter autêntico da sua sedução traduz-se por uma abertura verdadeira e real.
por uma disposição para mostrar ao mundo quem ele é e o que há, simplesmente, na sua positividade. O que traz ao mundo é um sentimento de prazer, uma sensação de promessa. Experimenta-se com ele uma sensação de hospitalidade espontânea. É como se banhar em um delicioso perfume do chá de jasmim. O sanguíneo é muito sensual e sente-se feliz no centro desse magnetismo. Para ele são incríveis todos os aromas do delicioso pão, as cores dos tecidos e das sedas, o sabor do vinho preferido. Sempre se ouve, num plano de fundo, uma linda música no ambiente do sanguíneo. Mas quando não há música, escuta-se o assovio do vento que passa, e isso torna-se, por sua vez, um incrível motivo para se sentir vivo. Compõem-se músicas, faz-se arte, costuram-se lindas vestimentas e preparam-se novidades para muito em breve. O sanguíneo faz o mundo girar. Seu lado enlouquecido está ligado ao querer, possuir, à superficialidade. Completamente envolto no desejo, seu interesse está em seduzir o mundo, sem se preocupar em se comunicar realmente. Um aspecto negativo dessa família é também a sua paixão pela eficácia. O sanguíneo não para de verificar todos os detalhes. Quando encontra uma pessoa pouco eficaz, cuja vida é desregrada, ele a considera um ser desprezível. É impossível para ele manifestar respeito por uma pessoa com esse tipo de comportamento. Mesmo que ela seja um cientista ou um músico de talento, pouco lhe importa. Por outro lado, quando encontra um indivíduo com uma eficácia prodigiosa, ele logo o considera uma agradável companhia, pois gosta de se envolver exclusivamente com pessoas impecáveis. Entretanto, ele percebe que tem, assim como o colérico, ciúmes e cobiça. Ele quer que os outros sejam eficazes, mas menos do que ele. Essa família é ligada ao elemento ar, o ar calmo da brisa, que elabora a sensação e a percepção, e o ar do turbilhão. O vento que sopra em uma só direção é a metáfora de uma percepção que, com sentido único, provoca cobiça e a raiva e uma tendência a se obstinar contra um pequeno defeito ou a fazer uma tempestade em um copo d'água. Por outro lado, tudo isso desaparece com a sabedoria do sanguíneo. O aspecto ativo do vento é por ele cativo, retido, de maneira que a atividade plena tudo toca em seu caminho. Ele vê as possibilidades inerentes a cada situação e automaticamente escolhe o caminho justo. Suas ações atingem o objetivo. A lebre representa bem a sensualidade do temperamento sanguíneo. Sua hora é a aurora. O dia está apenas começando. Os primeiros raios dourados anunciam um novo dia e ele tem muitas promessas pela frente.